História de Ester. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ester 4h16. Menina órfã. Ester, nome original Hadassa, que significa murta em hebraico, era um membro da grande comunidade judaica forçada a se mudar para a Pérsia, mas decidiu não voltar para Judá com Esdras. Durante o tempo de Ester, a terra de Judá foi considerada como um lugar selvagem e atrasado. Ester, em persa, significa estrela. Órfã ainda jovem, ela foi criada por seu primo mais velho, Mordecai, um oficial real que se sentava junto ao portão do rei. Mordecai foi capaz de fornecer uma boa casa e educação para Ester em Susa, a capital da Pérsia. Mais importante, Mordecai era bom, gentil e leal, e ensinou Ester a desenvolver as mesmas qualidades. Quando Ester era mais velha, ela foi selecionada para participar de uma espécie de concurso de beleza, algo como Miss Universo, também conhecida como Miss Império Persa. O concurso de beleza. O rei Assuero, comumente conhecido como Xerxes, estava procurando uma nova esposa. Vasti, sua primeira esposa, desobedeceu-lhe quando ela recusou sua ordem de bêbado para aparecer diante de outros homens bêbados em uma de suas muitas festas. E embora pareça que este concurso de beleza possa ter sido divertido, teve altos riscos. É verdade que a vencedora se tornou rainha, mas as perdedoras não podiam voltar para casa ou se casar com outra pessoa. As outras concorrentes permaneceram no palácio e tornaram-se concubinas. Elas raramente, ou nunca, viam o rei, mas viviam mais como viúvas perpétuas. Durante o concurso, Ester provou que sabia fazer amigos e influenciar as pessoas. Quando Ester foi pela primeira vez à residência real onde os outros concorrentes do concurso de beleza estavam hospedados, ela agradou a Hegai, o eunuco do rei que estava encarregado do harém. Escolhida. Hegai deu a Ester os melhores quartos, a melhor comida, as melhores empregadas. Ele até lhe deu mais do que era permitido para os preparativos de beleza. Quando era a vez de Ester ser apresentada ao rei Assuero, ela sabiamente pediu a Hegai para ajudá-la. Quem mais sabia mais sobre os gostos do rei do que ele? Hegai sabia o que Ester deveria fazer e o que ela deveria vestir. Valeu a pena. O rei Assuero a escolheu. 5 anos após a coroação de Ester, Amã foi promovido a conselheiro-chefe do rei Assuero. Isso era uma má notícia para todos. Em primeiro lugar, Amã era um homem muito orgulhoso e também inseguro. Em segundo lugar, Mordecai e ele não se davam bem. Mordecai recusou-se a fazer uma reverência a Amã quando ele chegou ao portão e isso enfureceu Amã. Portador de más notícias. Amã ficou tão zangado com Mordecai que decidiu descontar sua raiva em todos os judeus. Como conselheiro-chefe do rei Assuero, ele conseguiu persuadi-lo a assinar um decreto que basicamente garantia o genocídio de todos os judeus. Ester não percebeu que um decreto de morte havia saído contra seu povo. A vida no palácio era bem protegida do mundo exterior, até que um dia ela viu Mordecai sentado em um saco e cinzas. Sem entender por que Mordecai estava dando um espetáculo, ela lhe mandou roupas novas. Mordecai enviou uma mensagem de volta a Ester dizendo que Amã havia redigido um decreto dando permissão para que todos os judeus fossem mortos em uma determinada data. Mordecai pediu a Ester que intercedesse pelos judeus, mas, até agora, ninguém no palácio sabia que ela era judia. Morte nas mãos. Ester resistiu aos apelos de Mordecai a princípio porque não achava que cabia a ela interceder. Ela podia ser a rainha, mas o rei não veio até ela para pedir conselhos. Na verdade, naquele momento, o rei Assuero não pedia para vê-la há um mês. Além disso, as regras do palácio ditavam que se alguém entrasse para ver o rei sem ser convidado, poderia ser condenado à morte, a menos que ele estendesse seu cetro de ouro. Mordecai então lembrou a Ester de seu dever para com seu povo. Quem diria se ela tinha vindo para o reino em uma época como esta?
Além disso, só porque a Esther era rainha não significava que ela seria poupada. Isso deu outra visão para Esther e ela se preparou para a batalha judicial. Aparecer perante o rei Assuero não era uma coisa pequena. Dizer que o rei pode ser precipitado e imprevisível é dizer o mínimo. A Esther podia ter perdido a vida só por ter a audácia de o visitar sem ser convidada. Risco real. Os soldados que vão para a batalha sabem que têm de usar todas as ferramentas à sua disposição. A Esther certificou-se de que estava no seu melhor. Ela usava suas roupas mais bonitas, mas, o mais importante, ela jejuou e orou e todos os judeus jejuaram e oraram também. Era hora de ela defender aquilo em que acreditava e, se ela morresse, morreria. Ela fez uma oração. Ela respirou fundo. E depois entrou na sala do trono. Milagrosamente, o rei Assuero ergueu seu cetro. Ele até parecia satisfeito em vê-la. Esther mostrou diplomacia e estratégia consumadas em seus pedidos ao rei Assuero. Em vez de apenas deixar escapar que Amã estava tentando matar todos os judeus, incluindo ela mesma, ela agiu com calma. Falar de tal assunto abertamente na sala do trono poderia ter dado a Amã e seus companheiros uma vantagem. Eles poderiam ter se juntado para desacreditá-la e virar o rei contra ela. Hora da festa. Esther sabiamente convidou o rei Assuero e Amã para um banquete em suas salas do palácio naquela noite, garantindo privacidade e uma pequena audiência. Além disso, era no seu território onde ela se sentia mais à vontade e no controle. O primeiro banquete deu a Esther tempo para amolecer o rei e Amã, a fim de ganhar sua confiança. O rei Assuero percebeu mais uma vez porque havia escolhido Esther para ser sua rainha e o quanto a amava. Depois de ter sido suntuosamente entretido, o rei agora era obrigado pela tradição a conceder-lhe algo melhor em troca. Mas Esther decidiu que ainda não era hora de mostrar todas as cartas. Ela os convidou para outro banquete luxuoso no dia seguinte e deixou o resultado para Deus. Durante a segunda festa, Esther decidiu agir com a ajuda de Deus. Deus deu a ela as palavras de que ela precisava para implorar por sua vida e a de seu povo. Esther acusou Amã de arquitetar a conspiração e o rei saiu furioso. Amã percebeu que sua própria vida estava em perigo. Ele perdeu o juízo e caiu no sofá de Esther, implorando que ela pedisse ao rei que poupasse sua vida. Final feliz. Naquele momento, o rei Assuero voltou do jardim e testemunhou o comportamento de Amã. Ele pensou que Amã estava tentando molestar Esther e imediatamente ordenou que ele fosse empalado na estaca que Amã havia construído para Mordecai. O tempo de Deus foi perfeito. Mordecai foi promovido para substituir a posição de Amã como conselheiro-chefe. Mais importante, Esther e Mordecai redigiram um novo decreto que não apenas salvou os judeus, mas também lhes deu permissão para punir todos os seus inimigos. No 13º dia de Adar, o mesmo dia em que Amã declarou que os judeus deveriam ser aniquilados, os judeus derrotaram seus inimigos. A mão de Deus esteve guiando a vida desta heroína, Esther. Quem sabia que ela seria escolhida como princesa para uma época como aquela? Deus já sabia. Saiba mais sobre Esther lendo o livro de Esther na Bíblia. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigada por curtir as minhas postagens. Obrigado pelo carinho. Deixe seu like, ative o sininho para mais vídeos. E se inscreva se ainda não é inscrito. E me conte de que lugar você é. Deixarei também o link do site da história na descrição.